Bom dia, irmãos. Bom que o Senhor nos trouxe mais uma vez aqui, que bom que você veio. Esperamos mais uma vez receber dele mesmo. Vamos abrir mais uma vez lá na carta aos Efésios, capítulo 1, os versos 9 a 11. Efésios 1, 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Capítulo 3, também os versos 9 a 11. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar. Pai bendito, te bendizemos, Senhor, te agradecemos, te glorificamos. Obrigado por quem tu és, por tudo que o Senhor fez. Obrigado pelo dom da vida que o Senhor nos concedeu em ti mesmo, Senhor. Obrigado porque o Senhor assume o nosso lugar na cruz e assume um lugar de separação para que nós pudéssemos retornar à família de Deus. Nós te bendizemos porque fazemos parte daquilo que o Senhor planejou. Te agradecemos, nos entregamos a ti nesta manhã, suplicando que o teu bendito Espírito Santo fale aos nossos corações, capacite-nos tanto no falar quanto no ouvir. Toma a tua palavra, ajuda-nos, confronta-nos, consola-nos. Nós nos entregamos a ti. Nos lembramos da vida do irmão João, que o Senhor possa estar ali, ó Deus, com ele, restaurando de acordo com a tua vontade. Nos colocamos também aos teus pés, ó Pai, aqui juntos para recebermos do Senhor. Ministra a cada um conforme a nossa, ó Deus, capacidade de receber do Senhor mesmo. Te agradecemos, Jesus, e oramos em teu precioso nome. Amém. Então hoje, 82º tempo, nós vamos meditar um pouco na combinação da vida então de três irmãos, né? Se é que podemos também nos referir com submissão ao nosso Senhor Jesus a um irmão, né? Então Enoque, Moisés e Jesus. Então esses três personagens, as três realidades que talvez circundem essas três vidas desse aspecto que vamos ver nesta manhã. Obviamente que o Senhor Jesus, ele vai cumprir todos os aspectos, né, de todos os irmãos do Antigo Testamento e obviamente também daqueles que vieram pós ele, né? Ele é o cumprimento, ele é a unificação, a coesão, como vimos na quarta-feira, ele sustenta tudo e todos em si mesmo, né? Ele é a pedra fundamental, né? Mas nesse momento então pela manhã vamos construir algo e culminar então também na perspectiva do Senhor Jesus, a partir então daquilo que temos buscado construir, que é a contemplação do eterno propósito, tá? Então, ver o que cada um desses três representam nesta linha que vamos abordar dessa manhã. Então, letra A, Enoque. Você pode então, a título didático, colocar então, contemplou a Deus. Eu sei que talvez a definição maior para Enoque seria andou com Deus, né? Mas nós vamos entender que esse contemplou vai se ligar aos demais então personagens. Então por isso a expressão contemplou a Deus, porque está implícito, né, irmãos? É inegável que se Enoque andou com Deus, é inegável que ele estava contemplando a Deus, né? Não há nenhuma
inferência aqui antidoutrinária, obviamente. Então, para essa letra A de Enoque, contemplou a Deus, nós vamos juntos então a Gênesis, capítulo 5, verso 22. Gênesis 5, 22. Então, Gênesis 5, 22 diz assim: andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Então nós temos essa realidade de Enoque. Enoque, doutrinariamente, escatologicamente colocando, ele é um tipo, talvez um dos primeiros tipos do arrebatamento da igreja, né? Assim será com a igreja também, né? Ela, por andar com o Senhor, haverá um momento que ela será tomada para o Senhor. Então Enoque traz esse primeiro sentido, digamos assim, doutrinário. Mas também Enoque traz para nós uma realidade do propósito pelo qual nós fomos salvos, né? E aí é uma junção do fato de sermos salvos, então, né, para andarmos em contemplação de Deus. Então, de todos aqueles que estavam ali nesta geração, até o dilúvio, Enoque é essa simplicidade, essa pureza, de que ele estava nessa terra, mas os olhos dele, os passos dele, o coração dele, estavam então no Senhor, contemplando a Deus, de tal maneira então, que ele foi arrebatado e foi para junto do Senhor. Então, a fé que foi dada a Enoque, nesse primeiro momento, assim como para nós que fomos salvos, não foi para que ele pudesse melhorar o ambiente em que ele vivia, no caso o mundo. E aqui temos um primeiro aspecto, o mundo natural, e um segundo aspecto, o mundo religioso, né? A religiosidade de um modo negativo. Então não foi para que ele pudesse, aonde ele estivesse, melhorar. Eu sei que isso parece um pouco contraditório, porque também nós somos chamados a sermos luz no mundo e todas essas relações que vivemos, mas a essência da salvação passa para que nós possamos andar com Deus, contemplar a Deus. Depois nós vamos ver isso mais precisamente na vida de Moisés, né? Então, em essência, em semente, como que Enoque agradou a Deus? Andando com Deus. Então eu queria que os irmãos captassem essa simplicidade, né? E obviamente que quando nós vemos a vida de Enoque, nós não estamos aqui enfatizando que nós devemos nos separar do mundo e criarmos um ambiente onde nós estamos isolados do mundo. Muito pelo contrário, né? Enoque deu um testemunho no mundo de que ele preferiu andar com Deus, mesmo em meio àquela geração que logo depois, ali mais à frente, seria toda exterminada por conta da corrupção. Então, o homem que é salvo por graça, mediante a fé, ele é salvo com esse primeiro e fundamental objetivo: andar com Deus, contemplar a Deus. Isso, irmãos, não anula em nada as consequências desse andar com Deus, muito pelo contrário, né? Naturalmente e sobrenaturalmente, uma vida cristã que anda com Deus deveria ter algumas reações ou aplicações práticas no viver cotidiano, né? Só que nós não podemos também, a partir daquilo que não vemos no cotidiano, julgar as pessoas. Então, por quê? Porque Enoque, ele traz justamente esse sentido do julgamento, né? Ele não foi julgado junto com aquela geração. Então, irmãos, é só uma semente que nós temos na vida de Enoque como princípio para nós. Nós fomos salvos e fomos livres da ira vindoura de Deus, aqui no contexto representado pelo dilúvio. Nós somos salvos e livres dessa ira para podermos andar contemplando, andarmos em união com o Senhor, andarmos então à medida da luz que temos, caminhando nos passos do Senhor Jesus, a luz então da nova aliança. Então, irmãos, nenhum filho que foi salvo
no caso aqui na figura de Enoque, foi tirado daquele ambiente de morte, de julgamento, e foi colocado em Deus, foi colocado em Cristo, nenhum filho irá passar por esse julgamento da ira de Deus, mas ele estará então naquilo que temos buscado compreender, que a Bíblia chama então do tribunal familiar com Jesus. Então, por que nós estamos enfatizando isso? Porque o nosso momento de contemplação enfatiza essa realidade, né? Está enfatizando que nós temos um princípio na eternidade que se aplica no presente e tem uma resposta ou uma consequência futura. Então, um cristão, ele é salvo para andar em contemplação com o Senhor. E à medida que ele vai andando em contemplação com o Senhor, ele vai percebendo que ele foi livre da ira vindoura, mas ele não está isento do tribunal de Cristo. Muito pelo contrário, ele tem o privilégio de estar no tribunal de Cristo. E nesse tribunal, então, ele há de receber do reto juiz aquilo que lhe é devido, né? Então não tem nenhuma relação com a salvação, como nós já sabemos, mas nos chama, o princípio de Enoque, contemplar a Deus, nos chama a uma vida de andarmos com o Senhor, de santificarmos o Senhor em nossos corações, aonde quer que estejamos, aonde quer que o Senhor nos envie, seja faculdade, seja trabalho, seja obra social, não interessa aonde nós estamos, nós precisamos transmitir aquilo que inunda o nosso coração, que deveria ser a presença do Senhor, às vezes sem palavras, melhor seria, né? Se as pessoas pudessem olhar e ver as nossas atitudes como atitudes daqueles então que servem ao Senhor. Então nós somos chamados para isso, porque haverá um momento, irmãos, que unido a essa vida de caráter cristão, nós iremos então receber aquilo que entendemos ser uma recompensa ou um galardão. Então nós andamos e vivemos unidos com Cristo, porque resta ainda, né, uma recompensa a ser distribuída aos fiéis. E por que eu estou enfatizando essa recompensa no dia de hoje? Porque já vamos então para a letra B, né, por conta da vida de Moisés. Então nós começamos aqui em Enoque, trazendo esse princípio de que nós somos salvos para andarmos com o Senhor, contemplarmos o Senhor, porque nós fomos livres da ira vindoura, mas nós estamos então sendo conduzidos, e todos nós iremos passar pelo tribunal de Cristo, aonde receberemos, né, a recompensa pelo bem ou mal que fizemos. Então a Bíblia deixa aquela sugestão de uma disciplina e deixa claro a recompensa. Então quando nós enfatizamos que há algo a receber, como que nós vamos lidar com esse algo, né? Nós devemos negar isso, né? Como que a teologia trata essa recompensa hoje, né? E como que nós temos podido então observar, e mais importante, como que a Bíblia trata a questão do galardão. Então aí está na letra B uma ajuda muito grande. Então letra B, Moisés. E aí você pode colocar literalmente como está nas Escrituras: contemplou o galardão. Contemplou o galardão. Então, se num primeiro momento nós contemplamos a Deus, numa mesma esfera de vida, não necessariamente de importância, mas de vida, perceba a diferença. Então contemplou o galardão. Nós vamos ler dois textos, mas o texto principal é o segundo. Nós vamos ver o primeiro então, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. É um texto que conhecemos, que traz para nós então a palavra, ou a necessidade, ou a importância, ou o alvo da contemplação num primeiro momento. Então, segundo aos Coríntios 3:18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. E o texto então principal para essa letra B,
que vai trazer a expressão contemplou o galardão literalmente, está em Hebreus capítulo 11, verso 26. Hebreus 11, 26. Está falando de Moisés, se você olhar aí a partir do verso 23, e vai dizer então no verso 26 assim: porquanto considerou o opróbrio ou a vergonha de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Por quê? Porque contemplava o galardão. Então veja que é uma expressão bíblica, né? E obviamente não poderia deixar de ser, que nós precisamos levar em conta nos nossos dias, né? Então nós temos aqui talvez dos maiores homens de Deus, deixado registrado por esse autor desconhecido, que assume então como que enfaticamente a pessoa do Espírito Santo escrevendo essas palavras. E essa carta aos Hebreus, como o irmão João já tem dito, ela traz como um dos pilares a relação do galardão, né? Não acima do nosso sumo sacerdote, obviamente, porque temos um sumo sacerdote que podemos buscar e contemplar o galardão, mas então nós temos essa ênfase aqui na vida de Moisés. Então nós fomos salvos para que pudéssemos voltar a contemplar, né? E contemplar então, aqui nós já damos então um segundo passo. Então os irmãos já vão compreendendo. Enoque traz a essência da salvação é que nós pudéssemos voltar a contemplar, a andar com Deus. Mas por que a necessidade disso? Por que a importância de um cristão precisar andar com Deus, contemplar a Deus? E aí então nós unimos isso à vida de Moisés, porque Moisés vai trazer o fato que agora é real na eternidade para a prática. Então Moisés traz a realidade de que nós temos que contemplar a Deus por essas duas realidades. Então qual a primeira realidade que nós vemos aí em 2 aos Coríntios, né? Nós contemplamos a Cristo com um propósito: sermos transformados à imagem de Cristo. Então essa é a primeira essência da contemplação, né? É a essência da vida cristã. Se não há então uma contemplação, nós não seremos transformados à imagem. É muito simples, irmãos, quando nós aplicamos isso para a vida prática. Pense que a contemplação poderia ser parafraseada ou aplicada na sua vida como uma prioridade que você estabelece. Se você na sua vida natural não estabelece uma prioridade, você nunca irá alcançar nada. E para que você alcance algo, esse algo tem que ser prioridade na sua vida. Seja qual for no aspecto natural. Eu quero uma profissão, eu quero saúde, eu quero crescer, eu quero isso. Não interessa. Se você tem um objetivo, aquilo tem que se tornar prioridade na sua vida. Então, sem prioridade, não há um objetivo a ser alcançado. E nós não alcançaremos objetivo nenhum se nós não priorizarmos algo. Então quando nós trazemos isso para a essência da vida cristã, então a contemplação é a prioridade da vida cristã. Porque é contemplando que nós seremos transformados à imagem. E irmãos, isso não é passivo. Isso não é algo como que dizendo assim: então eu só vou ficar olhando para Cristo, eu só vou ficar orando, eu só vou ficar lendo a Bíblia. Irmãos, isso é impossível. Impossível. Um cristão que lê a Bíblia e não recebe um confronto, para que esse confronto se estenda para a sua vida, sinto muito, irmãos, ele não leu a mesma Bíblia que nós temos lido. Se você olha para o Espírito Santo, conhece a pessoa do Espírito Santo, conhece aquilo do que eles têm revelado de Cristo, ou seja, a essência do caráter de Cristo, e você anda com o Espírito Santo, é impossível que esse andar com o Espírito não venha te constranger em determinados aspectos do nosso andar natural. Então quando nós olhamos essa primeira contemplação, ela nos impacta hoje. Hoje, por isso que a palavra diz lá, contemplando hoje
nós somos, ainda que por espelho, né, porque ainda não é, digamos assim, real, porque o Senhor Jesus ainda não mostrou o seu rosto segunda vez, mas nós o vemos pelo Espírito Santo. Então esse ver, ele traz essa realidade hoje. Então hoje nós precisamos olhar firmemente para Cristo, e olhando firmemente nós seremos como Ele. E aqui, irmãos, há muitos aspectos do Senhor Jesus que nós precisamos aplicar nas nossas vidas, e não dá tempo de eu entrar nisso. Mas quando você olha para Cristo, você vê que Cristo é bondoso? Você contempla a bondade em Cristo através das Escrituras? Sim. Então, como que você vai ser na sua vida? Bondoso. Você contempla no Senhor Jesus Cristo justiça? Ele é justo? Sim. Então como você vai ser na sua vida? Justo. Você contempla graça e misericórdia na vida do Senhor Jesus Cristo? Como que você vai ser com o outro? Então, se nós não entendermos que a vida cristã é essa contemplação que nos invade e transborda nos nossos atos, nós vamos ficar numa vida cristã passiva, sem compreender nada. Então não adianta nós olharmos para Cristo e vermos que Ele é bondoso e nós não sermos bondosos. Não adianta olharmos para Cristo e vermos que Ele veio cheio de graça e de verdade, se nós não conseguirmos andar em verdade. Nós somos hipócritas, nós mentimos, nós camuflamos, nós nos escondemos. Então isso não é um reflexo de uma contemplação. Nós estamos de alguma maneira distorcendo aquilo que temos visto ou não estamos vendo, né? O que deveria ser pior ainda. Então nós precisamos hoje manter os nossos olhos em Cristo, para que possamos então andar de acordo com aquilo que temos visto. Graças ao Senhor, irmãos, cada um será julgado à medida da luz que teve. Louvado seja o Senhor por isso, né? Mas cuidado também para que nós não nos escondamos atrás de algo que nós estamos dizendo que não estamos vendo, e nós já estamos cansados de ver. Eu ajo assim ainda porque eu não sabia se eu devia. Nós, irmão, nós já temos tido bastante luz da forma que devemos viver e que não devemos viver. Então eu estou dizendo isso porque não há muitas pessoas no nosso meio, especialmente no nosso aqui, que podem se dizer totalmente cegos, né, àquilo que temos visto do caráter de Cristo. Muito pelo contrário, nós já temos recebido luz suficiente para que sejamos bastante confrontados em nossas vidas, e é bom que assim seja mesmo. Então a essência da primeira contemplação, ela aponta para o presente, mas ainda assim não é o foco para nós nesta manhã, ainda que seja nessa ordem. Se nós não conseguimos contemplar a Cristo hoje, e que isso de alguma maneira impacte as nossas vidas, nós não podemos ou não deveríamos também contemplar o galardão, porque o galardão virá como consequência do que nós estamos vivendo hoje. É isso que a Bíblia chama de fidelidade. Então não dá para projetar para o futuro sem olharmos para o presente. Não espere receber algo que você não semeou, usando a frase, o texto de Gálatas 6. Quem semeia na carne, da carne colherá corrupção. Quem semeia do Espírito receberá. Então, a essência começa no contemplar hoje. Então nós contemplamos hoje para que sejamos transformados, mas ainda há então esse aspecto futuro. Então a segunda realidade desse contemplar, ela aponta para o futuro, assim como nós estamos vendo na vida de Moisés. Moisés viveu tudo o que ele viveu, né? Depois nós vamos ver algo, porque ele olhava para o futuro. Claro, irmãos, aqui o Espírito deixa registrado à luz do que esse autor recebeu. Nós não podemos dizer que Moisés talvez viu, mas nós também não podemos dizer que Moisés também não viu, né? E nós poderíamos com mais segurança dizer que ele viu. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele viu, né? Não é isso que está escrito aí? Moisés considerou a vergonha de Cristo porque ele contemplava. Então, se a Bíblia diz que ele contemplava, ainda que seja por um outro autor
tantos anos depois, isso não me interessa e não te interessa. Interessa é o que está escrito, né? Então, sim, de alguma maneira Moisés, quando ele viveu a sua vida literal, lá naquele processo de saída do Egito, ele conseguiu passar por aqueles 120 anos de provação por um motivo: ele levou sobre si a vergonha de Cristo, porque de alguma maneira ele via que havia algo ainda depois daquele momento de Cristo. Isso é um detalhe, irmãos, muito importante, que fundamenta muito, né, do que nós temos buscado estudar. Então, de alguma maneira, vemos a importância disso. Então Moisés traz o exemplo de como que nós podemos alcançar o que contemplamos. E aqui também tem uma pergunta muito pertinente, né? Como poderíamos alcançar o que não contemplamos? Então, se nós não contemplamos, nós não vamos alcançar, irmãos. Então veja que todo esse dia, todo esse momento na manhã, está falando de contemplação. Então, se nós negamos que há um galardão futuro, irmãos, nós não estaremos vivendo, e aqui eu vou dizer sim, em prol desse galardão. Porque se existe um galardão, existe uma importância para isso, que não pode ser negligenciada. De novo, ela não assume o lugar e substitui o dever que nós temos de contemplar a Cristo hoje, porque, de novo, o resultado ou o galardão será resultado da contemplação de hoje, de quanto a contemplação tem nos confrontado e nos transformado, o quanto nós temos sido fiéis ao Senhor em meio às provas. E aí, irmãos, cada um nessa manhã tem as suas provas. Todos nós temos provas, em vários aspectos, em várias realidades, em várias posições, em várias funções. A questão não é se a minha ou a sua provação é maior ou menor. A questão é, nas nossas provações, nós não temos abrido mão da palavra, dos princípios, do que temos recebido. Por exemplo, da importância do congregar, da importância do meditar nas Escrituras. Porque se nós começarmos a olhar a circunstância, nós vamos perder o primeiro ponto, que é a essência de Enoque: olhar firmemente para Cristo. Depois nós vamos a esse texto. Então, irmãos, de alguma maneira, Moisés vai mostrar para nós e deixar para nós que, ao contemplar o galardão, é como se isso tivesse dado a ele sustento, força, para que ele pudesse então resistir a tudo aquilo que poderia o afastar. Se você olhar aí Hebreus, nós não vamos ler, mas eu vou deixar para você como dever de casa. Nós já fizemos isso outras vezes, né? Hebreus aí, o capítulo 11, os versos, a partir do verso 24 até o verso 29, Hebreus 11, 24 a 29, depois você faça o exercício em casa, se assim entender do Senhor, de destacar os verbos desse trecho aí, os verbos, e você vai ver nos verbos todas as ações que Moisés teve que fazer. Por quê? Porque ele contemplava o galardão. Claro, antes de contemplar o galardão, ele decidiu levar sobre si a vergonha de Cristo. No capítulo 12, logo à frente, 13, vai falar que nós devemos sair do arraial, levando junto conosco a vergonha de Cristo. Então, Moisés, irmãos, ele traz essa realidade para nós, de que, de alguma maneira, nós precisamos unir essas duas realidades da contemplação. A primeira contemplação, que é aquela que vai gerar transformação, ela vai gerar em nós como que confronto, desafios, até mesmo afrontas
até mesmo desconstruções que nós tínhamos, que precisam ser demolidas e ser construída nova realidade. Então, contemplando a Cristo, sem nenhum espelho no sentido doutrinário, sem nenhum preconceito religioso, mas deixando realmente que a palavra viva fale ao seu e ao meu coração, contemplando a Cristo dessa maneira, nós seremos transformados. Então, essa primeira realidade de contemplação, ela traz para nós um grande confronto. De novo, cada um de nós está sendo confrontado em uma ou mais áreas. Mas quando nós projetamos para a segunda realidade de contemplação, que é contemplável o galardão, essa segunda realidade traz para nós esperança. Traz para nós disposição em sermos fiéis. Se os irmãos perceberem, a grande parte da teologia, ela transforma o galardão numa prisão. O galardão muitas vezes é culpa. Se você não andar assim, você vai para o inferno. Então, está se projetando uma recompensa, mas com uma base errada. Se você não pregar o evangelho, você é um cristão inútil. Então, é um fato verdade, mas distorcido, para que a pessoa fique, então, refém daquela situação. Então, nós não estamos usando a recompensa de uma forma a trazer sobre você e sobre mim um peso, muito pelo contrário. A recompensa é um fato bíblico, que nos dá esperança de que, se somos fiéis, nós iremos receber algo. Paulo foi tão enfático, no final da sua vida, dizendo isso. Então, irmãos, guarde isso. A primeira face da contemplação, que é o que nós vivemos hoje, traz a nós confronto. Se você tem dito que contempla e não tem recebido confronto, reveja a sua contemplação. Se você vem aqui e contempla, e ao sair daqui, nada na sua vida muda, nada do que você faz de alguma maneira gera em você algum desconforto, de tal maneira que você se arrependa e volte, reveja, irmãos, essa contemplação. Você ou eu podemos estar de olhos fechados, mas a segunda realidade da contemplação projeta para uma esperança, projeta para uma recompensa futura. E é isso que nós vamos ver então na pessoa do Senhor Jesus. Então, a letra C, Jesus. E aí então, o que Jesus contemplou? Será que a Bíblia diz algo que ele contemplou? Sim, irmãos, Jesus contemplou a alegria. E aí você pode voltar um pouquinho aí, na verdade avançar um pouquinho aí, Hebreus capítulo 12, verso 2. Então Enoque contemplou a Deus, Moisés contemplou o galardão e Jesus contemplou a alegria. Então nós temos essa linha, irmãos. Se nós contemplamos a Deus, temos a realidade do galardão bem estabelecida, o que nos resta para nós? A alegria, que é um sinônimo, obviamente, de recompensa. Então olha o que diz Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Então, o que é que o Senhor Jesus estava contemplando quando ele estava suportando a cruz? A alegria. Então veja que até mesmo o Senhor Jesus, depois nós vamos ver alguns textos, ele, no momento de dificuldade, talvez o maior deles, que era perder a face do Pai ali na cruz, como ele pôde suportar aquele momento? Porque havia algo que ele iria receber. Então isso faz do Senhor Jesus um mercenário?
Ou será que faz do Senhor Jesus uma pessoa que reconhecia o valor do propósito? Qual era o propósito dele estar na cruz? Qual a recompensa que ele iria receber por tomar o cálice da vontade de Deus, que incluía a cruz? A alegria. Qual era a alegria? A alegria era ter uma noiva, era ter uma família de muitos irmãos, era ter um templo. Então, irmãos, se nós formos pela linha de que o ensinamento da recompensa é meramente um ensinamento que esse ensinamento trata a recompensa e faz de nós, então, cristãos mercenários, nós estamos indo contra o Senhor Jesus. É claro, irmãos, e aí é uma análise pessoal, né? Como que você, pessoal, individual, concebe a recompensa no seu coração? Você está fazendo em prol da recompensa? Aí você está tendo uma atitude mercenária. Mas não é porque a minha ou a sua atitude é mercenária que o fato de termos uma recompensa é mercenário. Então não é porque o homem é mau que a verdade se torna má. Não é porque o homem não consegue viver hoje buscando o caráter de Cristo sem ter que projetar para a recompensa, que o fato de ter uma recompensa é algo ruim. Então veja que o problema não está em ensinarmos a recompensa. O problema está, se assim for, que ensinarmos que nós vamos fazer porque vamos receber. E quando nós paramos para entender as doutrinas que vivemos no passado, era assim que nós vivíamos. Por que você fazia a obra no passado? Porque você queria receber a salvação, falando de modo grosso. Isso era uma doutrina mercenária. Por que nós fazíamos obra no passado? Porque nós tínhamos medo de ir para o inferno. Isso era uma obra mercenária. Agora, à medida do momento que nós vamos entendendo o valor e a importância do galardão, e o nosso coração vai entendendo que o galardão é fruto de uma vida que anda com o Senhor e busca ser transformado a Ele, aquela recompensa se torna para nós um privilégio e não uma barganha. Então, cuidado com a motivação do seu coração e eu com a minha. Sim, isso é uma verdade. Então nós não estamos aqui pregando a recompensa para que você viva a vida cristã buscando a recompensa. Mas não é porque nós buscamos a recompensa de uma forma equivocada que ela não existe. Então o Senhor Jesus, irmãos, de alguma maneira, né, e nós vemos esse ensino aqui na carta aos Hebreus, que haverá essa recompensa. Assim mesmo que o Senhor Jesus se move em direção à vontade do Pai, porque lhe estava proposta uma alegria. Então a maior recompensa que o Senhor Jesus teve, de certa maneira, depois de ter novamente a face do Pai sobre os seus olhos, é a sua noiva, é a sua igreja. E isso não é nada mais nada menos que o cumprimento do eterno propósito, aonde Cristo será manifesto em glória nos seus santos. A igreja é a plenitude de Cristo. Então a alegria que Cristo esperava e que o levou a suportar a vontade do Pai, que incluía o Getsemane e a cruz, é poder olhar para o futuro, um futuro, graças ao Senhor, que não está tão distante mais, e ver que Ele iria reinar com a sua igreja. Claro, essa alegria do Senhor Jesus é muito maior do que só esse momento. Certamente que voltar a ver a face do Pai é imensamente maior do que contemplar a igreja, sem dúvida nenhuma. Mas isso também, de novo, não diminui em nada a posição da igreja. Há uma posição de glória para a igreja junto com Cristo. Então o Senhor Jesus, ele
também ensinava isso. Não só o autor aos Hebreus aqui. Certamente o autor aos Hebreus aqui poderia ter em mente o que o Senhor Jesus ensinou lá em Mateus. Vamos lá juntos? Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Então nós temos aqui diante de nós o Sermão do Monte, onde o Senhor Jesus está desde o capítulo 5 até o capítulo 7, ensinando algumas coisas aos seus discípulos, né? Àqueles então que iriam tomar a cruz e iam seguir após o Senhor. E olha o que ele diz então, Mateus 6, versos 4 a 6. Mateus 6, versos 4 a 6. Para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé na sinagoga e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Então, é só uma semente, né, do que depois os escritos das cartas irão trazer para nós com mais realidade, de que de alguma maneira também o Senhor Jesus deixa esse ensino para nós, de que algumas atitudes que nós devemos ter hoje gerará, né, uma recompensa. E é muito interessante ele trazer esse princípio aqui do secreto, porque, irmãos, de fato, a recompensa não deve ser manifesta nos nossos dias, porque senão nós podemos de novo cair no erro de que de alguma maneira aqueles que são bem-sucedidos já estão recebendo a recompensa porque são cristãos fiéis. Irmãos, a recompensa só será dada ao cristão quando o Senhor Jesus voltar. Então a recompensa também não é medida de santidade, assim como o testemunho também não é medida de vida de união, mas essas coisas estão todas entrelaçadas, mas elas devem obter e seguir uma ordem deixada pelas Escrituras, e não nos ensinada de modo geral. Mas o que eu quero então que os irmãos percebam é que esse ensino de que há uma necessidade de contemplarmos o Senhor, de sermos transformados à sua imagem, que o caráter dele seja impresso nas nossas vidas e as nossas atitudes resplandeçam à luz de Cristo, isso nos dá um confronto no dia presente e nos dá uma esperança, uma certeza de recompensa num dia futuro. A importância daquilo que temos recebido. Então o irmão João vai tratar a carta aos Hebreus. Qual é a essência da carta aos Hebreus? A glória da carreira cristã. Nós poderíamos colocar de uma outra perspectiva: vivendo a carreira cristã em fidelidade, nós seremos glorificados, receberemos glória por meio do processo de viver uma vida cristã normal. E qual é a essência? A essência da vida cristã deixada para nós em Hebreus: saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério, não trocando a glória do porvir por prazeres momentâneos. Temos ali Esaú falando sobre essa realidade do galardão. Vai ter essa galeria da fé de Hebreus 11 para nos dar um estímulo. Olha, eles não eram perfeitos, mas eles morreram em fé. Então, olhando para essas testemunhas, nos livremos do peso e do pecado e sigamos. Então é toda uma realidade de que aquilo que nós estamos buscando viver hoje tem um impacto presente e um impacto futuro. E essa realidade nos é deixada por alguns textos. Já estamos terminando. Abra comigo na segunda carta de João. Nós lemos esse texto há pouco tempo, mas vale entender por quê, irmãos.
Porque o inimigo tem, de muitas maneiras, lutado para cegar o entendimento dos irmãos com relação a isso, e transformar então aquilo que a Bíblia chama de galardão em uma obra mercenária. Então, na segunda carta de João, só tem um capítulo, veja o que diz os versos 7 e 8. Diz assim: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Então veja que, de novo, como que João está advertindo e consolando esses irmãos. Está advertindo que eles precisariam estar vigiando, porque senão eles seriam enganados. E o engano aqui é desfazendo o valor da obra de Cristo, especialmente dessa obra humana do Senhor Jesus, como homem. E os impactos, por exemplo, que nós vimos na quarta-feira, da humanidade do Senhor Jesus como nosso sumo sacerdote. Ele está sentado como homem. Lembra das 4 realidades que o irmão João trouxe? Para que nós possamos então ter essa esperança. Esperança hoje e esperança no futuro, de que o nosso galardão será completo e não será desviado por falsas doutrinas. Então é importante também recordarmos, dentro desse ponto, que Pedro, nós já vimos isso, já fizemos esse estudo na carta de Pedro, a sua primeira carta. Ele menciona 12 vezes a relação então entre sofrimento e glória, 12 vezes ligadas à relação de sofrimento e glória. E é a mesma relação que o Senhor Jesus teve na cruz. É um sofrimento porque ele via a alegria, ele via a glória. Como que nós sabemos a glória? Porque João 17 vai dizer: Pai, glorifica-me agora com a glória que eu tive antes que houvesse mundo. Então 12 vezes. Por que 12? Porque 12 na Bíblia fala de governo, a importância do governo de Deus. Qual é a importância do governo de Deus? É nos mostrar que nós vamos perseverar com Ele, porque se nós perseverarmos com Ele também nós reinaremos. Isso está onde? 2 Timóteo 2,12. Se perseverarmos com Ele também reinaremos. Então veja que é um desafio presente e uma recompensa futura. 2 Timóteo 2,12. E ainda um último texto para terminarmos: se com Ele sofrermos, também com Ele seremos glorificados. Isso é Romanos 8,17. Se com Ele sofrermos, também com Ele seremos glorificados. Então, irmãos, que esses 3 personagens possam impactar as nossas vidas. Quando você lembrar de Enoque, lembre que você foi salvo para andar com Deus, contemplando a Deus, e sendo assim, então, essa vida, você já passa para Moisés. Muitos manjares vão ser oferecidos para você e para mim. Quais nós vamos comer e quais nós não vamos comer? Muitas alianças, muitas propostas, muitos desejos do nosso coração, muitos conceitos arraigados em nós. Quais nós vamos manter, quais nós vamos destruir? Como que nós iremos fazer essa distinção à medida que nós vamos agarrando a palavra que temos ouvido? E se isso é real, todo esse confronto e essa esperança, no fim, ela será para nós como que alegria. Então nós vemos isso na pessoa do Senhor Jesus. Todo aquele sofrimento que Ele sofreu ali, desde o momento então que Ele começa a se expor publicamente, vamos dizer assim, até o ápice final dele entregar a sua vida, todo aquele momento ali de dor, é um momento então que olhava para a consumação daquilo pelo qual ele veio enviado por Deus. Então que isso possa trazer para nós um norte. Você foi salvo para andar com o Senhor, e você vai ser muito confrontado
A sua atitude vai ser como a de Moisés ou não? Vai ser como a de Esaú? Se assim for, você vai experimentar o que o Senhor Jesus experimentou. Mesmo em meio ao sofrimento, a alegria abundava o seu e o meu coração. Então não deixe de meditar nos verbos da vida de Moisés. Talvez seja algo bem prático para você e para mim hoje. São vários verbos ali naqueles versículos de Hebreus. Então que o Senhor possa continuar falando ao nosso coração e que você acolha a palavra, porque somente ela, irmãos, é poderosa para penetrar até o profundo dos nossos corações e separar aquilo que é da alma daquilo que é do espírito. Vamos orar. Pai bendito, mais uma vez nós nos entregamos ao Senhor. Te agradecemos, ó Senhor, por Tua palavra. Ajude-nos a acolhê-la com mansidão, porque ela é poderosa para nos salvar totalmente, especialmente, Senhor, nos salvar de nós mesmos. Senhor, fale aos nossos corações, que haja, ó Deus, a partir da minha vida, e crescentemente, transformação, Deus, para que nós possamos andar em fidelidade ao Senhor, cada um na esfera que lhe é pedida, ó Deus, mas juntos nós possamos crescer e atingir a estatura de varão perfeito. Nós nos entregamos a Ti e Te agradecemos e oramos, Jesus, em Teu precioso nome. Amém.